Toma conta desse filho aí. Nós vamos consagrar. Hoje ainda, eu vou orar por todos eles. Amém? Vamos ouvir a palavra. O pastor Kennedy vai trazer a palavra nessa noite. Amém, irmãos? A Bíblia cresceu tanto que está difícil até de dobrar. Quando ela chegou era bem pequenininha. Era a metade disso, olha como ela já está. Inchou. Glória a Deus. Aleluia. Estenda as mãos, vamos orar pelo pastor. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos a vida do pastor nessa noite. Que a vida dele seja usada por Ti. Que as palavras que vierem, Senhor, sejam do Teu coração. Dê as palavras certas, Senhor. Abençoe sua vida. Nós te pedimos que todo mal, nesse ambiente, nesse lugar, impedindo que as pessoas ouçam e entendam a Tua palavra, seja repreendido. Que nós sejamos curados, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Continua com a mão estendida para a minha vida, por favor. Para mim. Bendito Pai, que seja apagado agora, meu Deus, o Kennedy, e que o Teu Espírito fale com o Teu povo, Deus. Nós viemos aqui, Senhor, para fazer parte, meu Deus, do Teu reino, Senhor, e entender o que o Senhor de fato e verdade quer com cada um de nós. Que seja apagada a figura do homem, que o Teu Espírito fale com o Teu povo esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Hoje eu estou nervoso, por incrível que pareça. Daqui a pouco passa, né? Então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Estou nervoso porque a gente tem entrado num propósito diferente no reino de Deus. Desde o dia que o pastor Elias nos levantou, amém? Nos levantou para orar durante 40 dias e jejuar, eu estou sentindo algo diferente que está vindo da parte de Deus sobre a minha vida. E é o temor de Deus. Chegar no altar do Senhor sem temor é terrível para o pregador. Então, essa semana foi uma semana que eu passei com muito temor. Teve um dia até que eu liguei para ele e disse: pastor, eu acho que eu vou morrer hoje. Minha pressão baixou e eu senti uma sensação terrível. Quem tem pressão baixa sabe. A sensação é de morte. Eu disse: agora, eu me despedi. Olha, faz o testamento aí que eu, né? Faz o testamento. Aquela dívida lá da figueira vai ficar com você. Então, o Senhor, Ele me trouxe à minha mente exatamente esse temor, o medo de chegar no altar de Deus de qualquer maneira, só querendo pregar. E eu confesso a vocês que não aqui, mas em outro lugar, eu já fiz questão de pregar. Eu fazia questão de pregar, mas quando eu cheguei na igreja quadrangular de Campo Grande, eu comecei a agir de maneira diferente. Eu percebi que não é sobre o que eu vou falar, e sim o que Deus vai falar. Não é sobre o que eu tenho para dizer para vocês, é o que Deus falou comigo que eu vou passar para vocês. E ontem estava eu com minha esposa, tinha acabado as minhas orações, minha adoração com o Senhor, e quando eu desci, estava no primeiro andar, desci, vim para o térreo, para baixo, não é térreo, né? É embaixo, né? Porque térreo, parte de baixo, estava na laje de cima e desci para o térreo de baixo. E minha esposa estava assistindo um pastor, que o nome dele é Rodrigo Silva, um cara muito conceituado, que estava falando sobre coisas ordinárias e coisas extraordinárias, e me ficou na cabeça. E ele falando, explicando, o que é uma coisa ordinária? É uma coisa que ela acontece normalmente com o passar do tempo. Um exemplo de uma coisa ordinária é você fazer uma casa, e o exemplo deu, você construir uma casa, e daqui a 400 anos, essa casa ela cair, se destruir, porque você não cuidou dela. E uma coisa extraordinária é acontecer um terremoto em 3 segundos, essa mesma casa que poderia durar 400 anos, ela cair no mesmo instante. O extraordinário, ele é impactante. E eu quero dizer a vocês, a cada um de vocês e a mim também, inclusive aos pastores que estão presentes, você foi criado para uma coisa extraordinária. Você não foi criado para ser ordinário, sim extraordinário. O Senhor te criou para causar um impacto fenomenal. O Senhor não te chamou para, sabe, fazer um barulhinho.
Ele te chamou para fazer um grande barulho, onde o inferno vai ouvir, vai te estremecer. E eu ouvindo aquela palavra, eu guardei no meu coração, porque eu precisava introduzir o que eu queria pregar para vocês. Primeiro também eu quero agradecer pela vida do Tiago, o pastor Tiago, que foi muito feliz, eu disse, quando ele pregou sobre o lixo humano do capítulo 17, do livro Porque Tardo, Pleno Avivamento. Alguém se lembra desse dia? Ficou marcado na minha mente. E eu estou trazendo para você exatamente isso, que está escrito no capítulo 4, do verso 13, capítulo 4, verso 13, do livro de 1 Coríntios, 4:13. Abre aí tua Bíblia. Eu vou te dar uma introdução aqui de um livro que eu estou lendo, falei dele agora há pouco, sobre um livro que eu estou lendo, que é a história do avivamento da Rua Azusa. Quem está conectado com esse avivamento? Quem está sentindo Deus mais próximo agora? Quem mudou o hábito de orar mais vezes por dia e buscar e clamar e chorar e sentir dor por aqueles irmãos que estão sofrendo lá fora? Eu vim agora, eu falei com o pastor Elias, eu disse, pastor Elias, eu estou chegando aí de 5h30, porque hoje minha família não vê, eu vou de mototáxi, meu carro está com probleminha, eu vim de mototáxi. Aí eu disse, eu vou chegar cedo, hoje 5h30 eu chego lá, vou orar e né, já vou começar tudo de novo. Aí peguei um bloco no meio da Avenida Norte que parou tudo. E eu vi, é muita gente, é impossível. E eu cheguei aqui 6 e pouco, 6h17. E eu fiquei pensando, aí Deus falou comigo, essas pessoas que eu quero que você clame e que você chore por elas. E eu fiquei pensando, meu Deus, e essa dor, ela vem naturalmente quando você está conectado com Deus. Esse avivamento, ele vai acontecer porque você está conectado com Deus. E as pessoas da sua própria igreja talvez não entendam o que está acontecendo com você, porque eu vou te dizer, a dor de quem chora por alguém é como se fosse uma mulher dando à luz. É uma dor no parto, a dor de dar à luz, quem a mulher sabe, é terrível. Sim ou não? Sim. Segundo a medicina, diz que a dor também que a pessoa sente por causa de pedra nos rins é similar à dor do parto. Eu já senti, e é dor demais. Então, quando alguém geme, grita, chora por outras pessoas, geralmente escandaliza algumas outras pessoas. Não é agradável dor de parto. Quem já foi numa sala de parto já viu. Eu fui levar minha esposa para ter o Jonas e a Alícia. O Jonas eu não vi, mas a Alícia eu vi. É muito sofrimento. E é desagradável você estar ali. Por isso que aos ouvidos de algumas pessoas que não entendem o que é o reino de Deus, isso fica desagradável para ela. Mas quem ama o reino de Deus sente dores de parto pelas vidas que estão lá fora sendo perdidas. Você hoje tem que sair daqui com a mente mudada, a mente transformada. De forma que você vai, a partir de hoje, não vai só orar pelo teu bem-querer, pelas coisas que você está passando por problemas aí. Eu tenho problemas, pastor Elias sabe, mas sabe o que eu fiz? Eu deixei de orar por esses problemas e comecei a clamar pela vida daquelas pessoas que estão se perdendo de mundo afora, porque o Senhor, Ele promete, olha, cuida do teu irmão. A gente ouviu a semana passada aqui, cuida do teu irmão, enquanto você cuida do teu irmão, alguém está cuidando da tua família, o Senhor está cuidando da tua família. E esse rapaz que ele viveu o avivamento na Rua Azusa, o nome dele é Frank Betleman, ele diz o seguinte, você não precisa chegar nesse lugar que ele chegou, mas eu vou te contar a história dele, um pouco, para você entender mais ou menos como deve ser o avivamento na vida de cada um de nós. Diz assim, eu me sinto muito honrado, o meu chamamento. Cheguei a Los Angeles, Califórnia, com a minha esposa e 2 filhas. A mais velha, Esther. Esther, com 3 anos e meio. No dia 22 de dezembro de 1904, a pequena Esther começou a ter convulsões e foi levada por Jesus às 4 horas. Aleluia, Senhor.
do dia 7 de janeiro de 1905, nossa pequena Esté parecia ter nascido para um momento como este, como está escrito em Esté 4,14. Lá em Esté 4,14, quando o tio de Esté vai falar com ela, diz assim: Esté, talvez você tenha nascido exatamente só para isso. Ou você toma a frente dessa missão. Se você tomar a frente dessa missão, você vai salvar o povo judeu. Mas se você não tomar a frente dessa missão, o Senhor vai arrumar uma saída para o povo judeu e você morrerá. Então, a partir daquele momento, ele sentiu, perdeu o chão dele, perdeu toda aquela alegria que existia nele, porque a filha dele foi embora. Morreu a Esté, a pequena Esté dele. E ele fez um pacto com Deus naquele momento. Olha, Senhor, então a partir de agora vou começar uma nova obra. Ele já era um crente igual a mim, igual a você. Ele já pregava o evangelho. Ele sabia a necessidade do povo. Ele sabia que precisava sair por aí pregando o evangelho. Mas o Senhor não chamou ele só para pregar o evangelho. O Senhor chamou ele para ser uma pessoa que ia provocar algo extraordinário na terra. Aleluia. E o Senhor, 2 semanas depois, pôs ele à frente de uma grande obra, onde viera lá na frente acontecer o grande avivamento em Los Angeles. Eu estou contando esse começo de história e agora vou chegar onde Tiago chegou, tá certo? Porque Deus te chamou para algo extraordinário, como chamou este homem. Entenda que você foi chamado, eu e você fomos chamados para algo extraordinário, não é algo ordinário. E lá no livro, vai dizer assim, ó, no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, 13, vai dizer o seguinte: quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo. Até agora somos tratados como imundícies do mundo. Não estou escrevendo estas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los, como se vocês fossem meus próprios filhos. Amém? Paulo, ele está dizendo aos coríntios que ele não se considera um lixo humano, não. Ele não se considera, mas as pessoas que olham para ele consideram-se sim um lixo humano. Deixa eu procurar aqui onde foi que eu guardei, que eu preparei aqui um slidezinho para usar aqui no celular. E esse lixo humano, por que esse lixo humano? Aí o livro vai dizer, onde Tiago leu, no livro de Porque Tarda o Pleno Avivamento, diz que, rapidinho, tá? Deixa eu procurar aqui. O lixo mundo, que eu atravessei aqui as páginas. O que vem a ser o lixo humano, o lixo do mundo? Seria o ventre do mal, onde nasce o crime organizado, seria o gênio do mal que mobiliza as instituições internacionais, ou seria a Babilônia, ou seria quem sabe Roma. Seria o pecado, ou será que descobrimos em algum lugar toda uma tribo de maus espíritos e deram a ele este nome? Ou talvez seja uma moléstia sexualmente transmissível, o lixo do mundo. Se levantarmos 1000 suposições sobre essa questão, obteremos 1000 respostas, e nenhuma delas estará correta. A resposta certa é exatamente o oposto do que poderia esperar. Essa expressão lixo do mundo não designa a homens nem demônios, e nem é nada de conotação maligna. É benigna. Não é nem benigna. É o melhor que pode haver. Também não é nada material, é espiritual. Não tem nada a ver com Satanás, mas com Deus. E não apenas é da igreja, mas um membro dela. E não apenas um membro, mas o mais santos dela.
o mais precioso de todas as joias. Paulo diz: nós, apóstolos, somos considerados lixo do mundo. E logo em seguida, ele acrescenta a esta injúria um insulto e intensifica a infâmia, aumentando ainda mais a humilhação, pois afirma: somos a escória de todo. Quando um homem chega a dizer que é lixo do mundo, é porque ele não tem mais ambição pessoal, não possui mais nada que alguém possa invejar, não tem mais reputação, nada mais a zelar, não possui bens e, portanto, mais nada que possa se preocupar. Não tem mais direito e, portanto, não estás mais sujeito a sofrer injustiça. Que bendita condição, ele está morto. Ele está morto. Então, ninguém pode matá-lo. E se os apóstolos tinham tal estado de espírito, tal mentalidade, não foi à toa que eles transformaram o mundo. O crente que ainda, presta bem atenção, o crente que ainda abriga ambições pessoais, deve pensar um pouco nessa atitude dos apóstolos, dos apóstolos para com o mundo. Amém? Todo homem ou mulher que é dedicado à palavra do Senhor, dedicado à obra de Deus, ele não deve ter a ambição alguma relativa a conquistas materiais. Você pode ter? Sim. As coisas podem acontecer na sua vida, mas vai acontecer naturalmente. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O lixo do mundo, para Paulo, é um insulto, mas ele traz para ele como se fosse um elogio. Por quê? Eu não tenho ganância, eu não tenho o desejo de conquistar coisas que o mundo deseja. O meu desejo é ter o reino de Deus dentro de mim, para que todos também possam alcançá-lo. A gente tem perdido muito tempo orando e pedindo ao Senhor os nossos próprios sonhos, quando a gente não entendeu que Deus quer tirar de nós todos aqueles nossos sonhos e pôr em nossa vida os sonhos mesmo que Ele sonhou para a gente. Como isso é difícil entender. Como é difícil esquecer que a gente está aqui de passagem, a gente tem que lembrar que a gente está aqui, somos peregrinos neste lugar, somos passageiros. Se nós queremos viver de fato e verdade o verdadeiro avivamento, eu tenho orado todos os dias, entrei no propósito, eu disse à minha esposa: eu vou mergulhar diferente nessa. Essa vai ser, 2023, ele começou bem complicado, mas vai ser um ano diferente na minha vida espiritual. Ele pode faltar o que for, mas Deus não pode faltar na minha vida. E eu mergulhei, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito os propósitos que foi se levantado aqui na igreja. Mas para que o Senhor, Ele venha habitar em mim, porque eu necessito que Ele venha, eu diminua e Ele cresça. Eu não posso aparecer mais, eu não posso chegar aqui e vocês olharem para mim, não estou dizendo o que acontece, mas ou em qualquer outro lugar que eu vá, as pessoas olhem para mim e vejam porque eu tenho algo, porque eu sou assim, porque eu posso, porque eu deixo de poder. Não, eu quero que as pessoas me olhem e saibam que Deus habita em mim. Eu quero que o Senhor, Ele venha habitar em mim, que você olhe para mim e diga: eu posso contar com este homem, pois Ele é de Deus. Eu marquei aqui uma frase muito forte que fala sobre homens de Deus. Porque preciso ter Deus em minha vida. Precisamos de um relacionamento mais íntimo, vivo e pessoal com Deus, e de conhecimento e comunhão maior com Ele. Presta atenção, só homens que vivem em comunhão com
a realidade divina está habilitado a levar as pessoas a Deus. Aleluia. Só homens que vivem, amém, gente? Amém. Só homens que vivem com a realidade divina está habilitado de levar você até Deus. Então eu não posso simplesmente ser um pregador da palavra. Pastor Elias não pode ser simplesmente pregador da palavra. O Tiago não. Também não pode ser simplesmente o pregador. A pastora Rejane e eu não podemos ser simplesmente o pregador da palavra. E nenhum de vocês que pregam aqui, a Imoniara, a Raíza, nenhuma outra pessoa. Nós temos que ter uma comunhão com Deus, viver o que é espiritual, de fato e verdade, para poder passar para vocês. Porque senão só vai ser uma pregação, letras. Então, não que eu não vinha buscando, não que eu não me interessasse, mas agora, neste propósito de 40 dias de jejum e oração, eu me lancei de corpo, alma e espírito e digo a você, se lance nessa. Você só tem a ganhar. Pastor Elias tem ensinado direitinho. Como é que faz para jejuar, Pastor Elias? Corta uma refeição do teu dia. Gente, é difícil para a gente que gosta de comer. Você sabe que é que você almoçar, dependendo da hora de você ficar até o outro dia. Mas eu não estou aqui para dizer que sou eu que faço isso porque eu sou bom, não. É porque o Espírito Santo tem me ajudado. O cara olhou para mim ontem e disse, tu está ficando magro, viu? Eu digo, cada vez mais. É porque eu corro, realmente eu corro, pratico esporte. Eu corro, eu caminho, corro 3 quilômetros todo dia, eu caminho 2, faço 5 quilômetros, né? Cortei a alimentação errada também, tenho chegado lá, no peso bom. Mas assim, é necessário, vou só repetir, só para a gente se situar, presta bem atenção, ó. Só homem que vive a comunhão e a realidade divina está habilitado para levar as pessoas a Deus. Você tem que viver a realidade divina, eu tenho que viver a realidade divina. Eu tenho que parar de me preocupar comigo e se preocupar com o reino de Deus. Eu não posso viver querendo conquistar as minhas próprias coisas o tempo todo e esquecer do meu irmão, que nem sonhar ele consegue mais. Pessoas, nós conhecemos, eu tenho vários vizinhos, se você ver a quantidade de pessoas que eu tenho evangelizado, eu entrego água, né? Eu trabalho na empresa, mas eu entrego água mineral também, pertinho de casa. E quando eu vou, as pessoas pedem Deus a mim. Elas se jogam, eu estou mentindo, não. Ela faz, eu preciso de Deus. Você não consegue, se você não consegue enxergar isso, você está perdido. Você está no lugar errado. Você não compreendeu nada do teu chamado. Você precisa entender que o Senhor te chamou para algo extraordinário. Não deixa que o ordinário, ele venha tomar conta da tua vida, não, você é uma pessoa extraordinária. Você é salvo em Cristo Jesus. Tem novo convertido aqui? Sim, a nossa irmã acabou de se batizar, nova convertida. Acredito que é nova convertida, não é, irmã? Olha, irmã, basta aqui os irmãos para te dar força, mas eu quero te dizer essa noite, se você abrir a sua boca a partir de amanhã, a partir de hoje, não é mais você, é o Espírito Santo que fala por você. E vem sobre vós, será derramado o Espírito do Senhor sobre vós, e vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, assim disse Jesus. Olha só, Jesus ressuscitou Lázaro. A menina que ele chama de Talita, levanta Talita. Ele ressuscitou essas pessoas, o que seria maior do que isso? E Jesus disse, vocês serão capazes de fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, porque nós estamos presos num lugar fechado, onde a gente não consegue sair da nossa cama, do Instagram, do Facebook, do nosso celular, porque nós precisamos ver o que é engraçado, interessante, nós precisamos rir para que as pessoas, para que nós nos sintamos melhor, precisamos ver algo engraçado, alguma comédia no celular, mas o Senhor não te chamou para rir, te chamou para chorar. Amém. Chorar por vidas. Clamar, gemer.
É uma dor insuportável quando você entra no quarto. Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, em secreto, com o teu pai lá. Fala em secreto, o teu pai que te vê em secreto te responde em público. Mas naquele momento você só consegue pedir: pai, me dá, venha a nós, venha a nós, venha a nós. E o pai fala contigo, você não consegue compreender nada. Eu vou te dar. Quando você praticar o Mateus 6,33. Mateus 6,6 é o secreto, fala comigo. Mas quando você praticar o Mateus 6,33, que é buscar primeiro o reino e a sua justiça, aí você vai entender que as demais coisas vão serão acrescentadas. Para de buscar as coisas materiais. Esquece um pouco as coisas materiais. É necessário, sim, mas o Senhor está dizendo que vai te acrescentar. O Senhor, Ele vai te acrescentar. O Senhor não deixa ninguém de mão. Os filhos de Deus são abençoados até quando dormem. Rapidinho, tá? Uma coisa que me chamou a atenção também é que toda vez que a gente começa a pregar a palavra de Deus, começa a se empenhar na obra de Deus, a gente às vezes tem que parar até o nosso próprio trabalho. E a gente fica preocupado, como a irmã Moniara falou aqui, o Júnior pregou outra vez, que a preocupação às vezes de falar alguma coisa para que essas pessoas não se afastem, ele perca a comissão do trabalho. Não é assim que acontece? Acontece com todo mundo. Eu vou vender alguma coisa à pessoa, mas se eu for falar uma verdade, eu vou encontrar com uma pessoa homossexual. E de repente rola uma oportunidade de eu falar a verdade, mas eu não vou falar a verdade porque essa verdade pode magoar aquela pessoa e ela desistir de passar a comissão ou qualquer benefício para mim. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, Ele diz assim, ó: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Quem é de Deus entende o que eu estou falando. A gente vai para a obra pensando no pão. A gente esquece que ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Depois pegou 7 pães e alimentou mais 7.000 pessoas. Mais de 7.000, porque ele só fala de homens, fora as mulheres e crianças, o Senhor fala assim. Então a gente tem que entender que nem só de pão vive o homem. A gente precisa pregar a palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. É algo maravilhoso. E a gente fica preso, eu tenho medo, eu não quero. Eu fico com medo de pregar. Eu preciso falar a verdade. O Senhor, Ele vai providenciar o teu pão, as tuas vestes, o teu sapato, a tua casa, tudo. E mesmo se Ele não providenciar, eu aconselho a você continuar adorando. Porque nós não o amamos pelo que Ele tem para dar, e sim por quem Ele é. Quem é criado com pai aqui, quem tem pai e irmã, isso é um privilégio. Eu não tive um pai. Meu pai, ele me abandonou com 4 anos de idade. Eu não me lembro de ter sentado no colo do meu pai, como eu falei aqui. Mas ter um pai é algo extraordinário também. Eu digo que o pai, ele lança a criança. A mãe é aquela coisa acolhedora. A mãe coloca o filho aqui no colo, né? Não sei quem foi que falou, eu ouvi essa semana, não sei se foi aqui que eu ouvi. A mãe coloca o filho no colo, o pai coloca na cacunda. A perspectiva de vida que o pai tem é maior do que o da mãe. Vai, olha aí, ó. Olha aí para o mundo. Olha para o mundo. E o pai te mostra o caminho, o pai te mostra a saída. E a gente precisa confiar no pai. Amém, gente? Olha, tem um testemunho de uma das pessoas que estava lá no avivamento do País de Gales, que diz assim: preciso sentir a dor do meu irmão. Presta bem atenção para a gente sair diferente daqui. Porque se a gente ficar com a cabeça lá fora, a gente não vai sair daqui do mesmo jeito, gente. A gente precisa entender, às vezes o pastor, ele traz uma informação que ouviu no livro, porque chamou a atenção dele, e é uma verdade que mexe com todo o povo de Deus, pastor Elias. O que os homens de Deus escreveram foi para mexer comigo e com você. Veja só, que coisa interessante, que ela escreve.
Uma testemunha do avivamento em Gales, que é o país de Gales, disse: tanta angústia na intercessão pela alma dos não salvos nunca vi antes. Tanta angústia pela intercessão de almas de não salvos, ela nunca ouviu antes. Vi o jovem Evan Robert transtornado pela dor e convidando o auditório a orar. Transtornado pela dor e o sofrimento do povo e convidando o povo a orar. Vamos orar, vamos orar. O povo precisa de oração. As pessoas que estão lá fora no carnaval precisam de oração. As pessoas que estão, você precisa de oração. Quantas pessoas aqui já estão feridas de coisas do passado, coisa que aconteceu até hoje, você está aqui hoje, só Deus sabe, que te magoaram até hoje. E ela diz mais assim, ó: o auditório a orar, ela chamava, não cantem. Ele suplicava, é terrível demais para cantar. A dor é grande demais, é terrível nós estamos cantando. Aí diz, a convicção do pecado, muitas vezes, é perdida pelo povo quando se canta demais. A convicção do pecado é perdida pelo povo quando se canta demais. É preciso orar. É preciso estar diante de Deus. É preciso estar aos pés do Senhor. É algo extraordinário. Não é ordinário. Você, como é difícil você querer estar assistindo Netflix, seu coração. Mas, na verdade, o que você precisa é estar de joelho diante do Senhor. É difícil. Mas eu creio que aqui na igreja de Campo Grande tem homens e mulheres dispostos a fazer essa mudança de vida. Você não vai continuar do mesmo jeito. A partir de hoje você tem que tomar uma atitude de reino. E não uma atitude ordinária de pessoas comuns. Você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa extraordinária. O Senhor Deus te chamou para fazer um grande rebuliço no inferno. Quando você se acordar realmente, eita, Irani, né? Você acordou Irani, agora pronto. Agora acabou com a gente. Acabou, Geazi acabou de se levantar. O inferno tremer. O inferno tem que tremer quando você e eu se levanta. Amém? John Wesley orou assim. John Wesley, Tiago e o pastor Elias sempre falam muito bem deles aqui. Ele orou assim: Senhor, manda o antigo avivamento, sem defeitos. Mas, todavia, porém, entretanto, se não for possível, manda-o de volta com todos os seus defeitos. Precisamos de um avivamento. Não importa. Não importa. Não vamos encontrar igrejas perfeitas aqui, porque nós estamos em estado de aperfeiçoamento. Talvez você entrou aqui e disse, essa igreja ela é muito fraquinha, não vejo isso. Mas eu quero te dizer que essa igreja ainda está em estado de aperfeiçoamento. Mas um dia, quando o Rei da Glória vier buscar esta igreja, com o seu poder e a sua glória, que vai ser derramada sobre aqueles que creram, que não desistiram, que foram limpos, consagrados, lavados pelo sangue do Cordeiro, aí sim vai haver uma grande perfeição diante de Deus. Os filhos de Deus que serão levados para a nova Jerusalém. Aí sim, aí você vai ver perfeição. Mas aqui é luta, irmão. Não existe uma perfeição. Não espere perfeição. Espere Deus, procure Ele. Amém? Então, o que mexe com aqueles que buscam a Deus, o que chama a atenção daqueles que buscam a Deus é o sofrimento das pessoas lá fora. Não é o meu bem-estar, o meu carro, a minha casa, ou, sabe, alguma coisa que me deixe confortável. Não, é o sofrimento de pessoas lá fora. Essa semana eu encontrei uma pessoa que a mãe dela está bem doente com câncer. E eu disse, sua mãe está com câncer? Ela disse, está. Vamos fazer uma visita lá? Para a gente ir perto da minha casa lá.
Ela disse, eu não quero não. Por quê? Porque foi um crente lá, e pediu para ir lá para orar por ela, olhou para minha mãe e disse, mas mulher, como tu está magra, hein? Depois dessa doença. Jesus Cristo, se não fosse trágico, né? Ia ser cômico. Terrível a coisa dessa. E fez uma barreira. Eu disse, mas a gente pode orar da tua casa. Junta-se você, seu marido e eu. Ela, vou pensar. Mas minha mãe não quer não. Eu disse, fala com ela. E foi lá. A mãe dela disse assim, não, manda ele orar da casa dele lá. Mas aqui na minha casa eu não quero que venha. Minha casa ali de frente, aquelas casinhas que ficam na parte de cima, assim, no morro. Pertinho. E eu louco, mas eu tenho me ajoelhado todos os dias. 3 vezes, 4 vezes ao dia, tenho orado ao Senhor. Senhor, cura essa mulher e salva essa família em nome de Jesus. Porque se essa dor que ela está sentindo, quando ela vem falar comigo, ela vem com a alma batida, ela vem com a alma ferida. Você precisa entender, ali de lado da tua casa tem pessoas sofrendo e você está, poxa... Você não tem feito nada, você não tem conseguido perceber que o mundo, o Senhor te colocou como extraordinário na terra, mas você não age como fosse uma pessoa extraordinária, como se fosse uma pessoa ordinária, normal. As pessoas estão morrendo aí, pastor, sabe? Eu vou deixando isso acontecer, porque, se elas vierem pedir ajuda a mim, você tem que estar a antena ligada. Eu vou dizer, sabe por quê? Aquele que tem o Espírito Santo passa pelos caminhos corretos, certo? Jesus ia por tal caminho, a mulher de fluxo de sangue. Jesus ia curar uma menina de 12 anos de idade que estava morta. Estava morta, curar não, estava morta. No meio do caminho, no caminho que ele ia, apareceu uma mulher que sangrava durante 12 anos. Então é o caminho que você trilha, é os lugares que você vai, certamente vai ter alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus, que vai sair da tua boca. Então, gente, não te cala. Você precisa entender que esse chamamento não é sobre você, é sobre o reino de Deus. Não é o que você entende, é o que o Senhor vai falar através da tua boca. Você precisa viver para Deus. Agora você só vai entender isso a partir do momento que você se lançar de corpo, alma e espírito para o reino de Deus e não ser crente. Porque o mal da gente é querer ser crente. Ser crente é dizimar, ofertar, vir para a igreja e depois do culto comer uma pizza. Sim ou não? Ser crente é isso. Ser filho de Deus é dizimar, é ofertar, vir para a igreja e jejuar e orar. Buscar o tempo todo e ajudar o necessitado. Não te conforma. A Bíblia vai dizer que nós não devemos nos conformar com o que está acontecendo no mundo e você de repente está aí conformado. Eu sou crente. Não te conforma, você precisa se levantar para você não ter uma grande surpresa. O pastor Elias pregou aqui que me deixou preocupado. Eu li ontem, eu já estou lá em Mateus, fechei o livro de Mateus hoje, que a gente está na leitura, fechou o livro de Mateus hoje. Vou começar amanhã Lucas. E ele tem a passagem do Marcos, desculpa, Lucas é o terceiro. Aí ele diz assim, olha, eu vou dar 500 moedas a você, 200 a você, os 3 trabalhadores, e 100 a você. São 3 pessoas que estão dentro da igreja. O Senhor deu uma capacidade a Gease, uma capacidade a mim, uma capacidade a você diferente. E Gease multiplicou, e eu multipliquei, mas você de repente não multiplicou. Mas você está dentro da igreja. Ele diz assim, aquele que não multiplicou, aquele que não deu frutos, o Senhor lança fora, é queimado, vai para o inferno, gente. É dentro da igreja, o Senhor fala para a igreja. O mundo já está condenado, é você. O Senhor está falando contigo e comigo. Você precisa dar fruto. Acorda, igreja. Você precisa dar fruto. Você precisa pregar o evangelho. Essa igreja era para estar pipocando de gente lá de fora. Pessoas querendo entrar. A gente não precisa esperar o avivamento. Pessoas estão saindo aqui do Brasil para ver o avivamento lá em... Como é o nome do lugar? Tem a Osborne, alguma coisa assim.
lá nos Estados Unidos, não precisa, as pessoas estão saindo daqui para lá para ver esse grande avivamento, porque quer sentir a presença de Deus, amém, que possam ir. Mas você pode causar o grande avivamento aqui em Campo Grande. Campo Grande pode ser tomado por você. Você pode se levantar como homem e mulher de Deus e dizer: Campo Grande pertence ao Senhor. Eu vou na casa do meu vizinho, queira ou não queira, porque o Senhor diz assim: eu pode, pregue a palavra, oportuna e inoportunamente, mas pregue a palavra. A gente tem vezes que reclamar até do cara que está pregando dentro do ônibus, mas o Senhor diz assim: quando for oportuno e inoportuno, pregue a palavra. Tempo e fora do tempo, pregue a palavra. E o que nós temos feito? Temos nos calado diante de tanto sofrimento. O mundo está sofrendo. Acabou o carnaval, as pessoas estão feridas. As pessoas estão chorando nesse momento. Muitas pessoas já estão. Quantas pessoas eu vi passando chorando, voltando para casa chorando do carnaval? Crianças, porque foram decepcionadas durante a festa de carnaval. E a gente fica calado, a gente não tem coragem de chegar nessas pessoas. Porque nós nos dizemos que somos filhos de Deus, mas na verdade nós estamos correr atrás de nossos próprios benefícios. E não atrás de correr dos benefícios do reino de Deus para o povo que Ele quer salvar. Precisamos entender isso, gente. Às vezes algumas palavras são duras demais para que a gente engula, mas não é nossa, sabe? É o Senhor que fala isso conosco. A gente não tem maldade, a gente não carrega maldade no nosso coração para ferir você, não. Se a gente fala alguma coisa, perdoa a gente se a gente fala alguma coisa que te magoa, mas o que a gente quer trazer para vocês é algo de reino, que algo de reino incomoda. Eu falei aqui, a dor de parto incomoda, as mulheres gritando incomoda. Quando você ora, chorando, vai incomodar alguém. As pessoas da tua casa, poxa, quando eu estou orando, até a minha filha: pai, para de orar pequenininha, eu quero brincar. Papai está orando, incomoda. O filho fica incomodado, a esposa fica incomodada às vezes. Não estou falando que é o meu caso, que eu não tenho esse problema, tá? Mas às vezes acontece. Acontece quando as pessoas oram. Minha mãe orava tanto, que eu dá vontade de eu dar um pontapé nela. Você acredita nisso? Era o Satanás dentro de mim, morando dentro de mim. É verdade, gente. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito. Não, ou quem mora em mim ou é Deus ou quem? Diabo. Você entende isso? Ou quem mora em você é Deus ou o diabo. Então em mim quem morava era Satanás. Quando eu passava assim, que véia besta, dá um catucada nela assim. Era puro Satanás. Mas aí um dia eu entendi que foi aquelas orações, aquela humilhação que ela passava ali, que me tirou do abismo que eu estava. Não vamos contar testemunho porque é bem prolongado. Mas, basicamente, é isso que eu quero dizer para vocês, trazido da parte de Deus para você. Acredito que Ele falou com você, como falou comigo. O avivamento, ele é real. Você precisa entender que o avivamento, ele é real, está acontecendo. E você e eu não podemos ficar de fora. Toda vez que Deus tem algo para fazer com o povo dele, com as pessoas que ele ama, ele chama para a oração, para o jejum. Olha só, falou com o pastor Elias: vamos orar e vamos jejuar. 40 dias de oração, de jejum e leitura bíblica. É porque o Senhor tem algo. E aqui neste livro também fala, quem já leu sabe, eu acho que foi você que leu esse livro, não foi? O Avivamento da Rua Azusa. Ele diz assim, que toda vez que o Senhor chama o povo para oração, chama o mundo todo para um arrependimento, que é o que está acontecendo agora. Quando há avivamento, é Deus chamando o povo para arrependimento. Depois que passa esse avivamento, grandes tragédias acontecem no mundo todo. Você está preparado para ser avivado ou para sofrer as consequências da desobediência a Deus? Fica de pé no teu lugar. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração. Fecha teus olhos.
Pai bendito, Senhor de todos os exércitos, amado Rei, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, esta noite, Pai, e nos arrependemos, meu Pai, de tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem nos proposto e nós temos negado a fazer, Senhor. O Senhor tem nos chamado a orar e nós temos nos negado a fazer, Senhor. O Senhor tem nos chamado a jejuar e nós temos nos negado a fazer, Pai. O Senhor tem nos chamado, Senhor, a amar e nós temos negado, meu Pai, este amor aos necessitados. Espírito Santo, nós entramos, meu Pai, em profundo arrependimento nesta noite, Senhor. E a partir de hoje, Senhor, eu quero te dizer, Senhor, que faremos tudo diferente, Pai. Porque, na verdade, Senhor, nós queremos conhecer o Senhor face a face, meu Deus. Sabemos, meu Pai, que é impossível, meu Pai, ajudar alguém se nós não vivemos, meu Deus, o sobrenatural do Teu reino, Senhor. Então, que esta noite, Espírito Santo, o Senhor venha sobre a Tua igreja e sobre o Teu povo, Senhor. Aqueles que ainda não entenderam o propósito do extraordinário, Senhor, que seja tocado pelo Teu Espírito essa noite, Senhor. Aqueles, Senhor, que ainda não, meu Pai, conseguiram entender, meu Pai, o propósito dele aqui na terra, Senhor. Às vezes, Senhor, as pessoas pensam que o propósito dele, Senhor, é ganhar dinheiro e ajudar a obra. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor não precisa do teu dinheiro. O Senhor não precisa do teu dinheiro. O Senhor precisa da tua colaboração para o reino de Deus. E essa colaboração, ela não vem só apenas através do dinheiro, mas sim através de ganhar almas, servir ao Senhor, de maneira que você vai causar impacto